Amém. Abre a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 4. Livro do profeta Zacarias, por número 4. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Tem gente que acha o Pokémon, mas não acha o Zacarias, né? Aí. Já achei, viu? Quem já achou, diga amém. Verso 1. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: o que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas, 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Então indaguei o anjo que falava comigo: meu Senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu Senhor. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor para ser entregue a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria que na versão que temos em tela aqui, toda a igreja pudesse falar o versículo de número 6, no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que diz? O Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, autor e consumador da nossa fé, Tu que és, Senhor, o Verbo que manifestado entre nós se revelou, habita entre nós, fala conosco. Fala, Senhor, de uma maneira poderosa, como só o Senhor sabe falar. Fala, Senhor, daquilo que precisamos muito mais do que aquilo que desejamos. E ao termos, Senhor, nos alimentados pela Sua palavra, possamos sair por essas portas fortalecidos pelo poder do Seu Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Deus seja louvado pela Sua palavra poderosa. O momento histórico em que nos encontramos da leitura versa sobre um instante em que, após 70 anos do cumprimento de uma profecia, falando sobre o cativeiro babilônico, vários homens de Deus foram despertados, inspirados, levantados pelo Senhor para alertar o povo de que a rota em que eles estavam trilhando, em algum momento, iria levá-los a um cativeiro. O cativeiro é um sequestro, é a forma de Deus punir o povo pela desobediência, pela frieza espiritual, por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa da imoralidade. A forma qual Deus permite que isso se dê é apenas Ele retirando as mãos de sobre a nação,
mãos que protegem, mãos que guardam, mãos que escondem, fazendo então com que a pequena nação de Judá, o Reino Sul, ficasse à sua própria sorte, a revelia, de modo que o inimigo tem acesso livre para entrar no território e fazer o que bem quiser. O cativeiro babilônico, bem como o assírio, vem sendo falado, mostrado, e o povo não muda a sua rota, até que a taça da ira do Eterno se transborda. Não que as suas misericórdias cessaram, pelo contrário, a Bíblia diz que o pai corrige o filho, o qual ama. Era necessário que acontecesse aquilo, porque de outras maneiras o povo não está acordando, de outras maneiras o povo não está percebendo que na rota que eles escolheram trilhar, eles estão se distanciando cada vez mais do Senhor. Chega um momento então em que Babilônia, com seu exército, entra no território. Nabopolassar, filho de Nabucodonosor, chefiando um grande exército, vai entrar no território, e o texto sagrado e a história que está aparelhada ao texto revela-nos que na primeira leva dos cativos se faz questão de levar os jovens, os nobres, os letrados, e depois em sucessivas investidas, na medida em que o exército entra, vai levar os artesãos, os artífices, os que possuem alguma habilidade, com ouro, com prata, com bronze, com ferro, com madeira, com pedras. E na medida em que vai entrando no território, o que é que tem aqui que presta aí? Vai levando. A Bíblia nos revela que, deixado em Judá, ficaram apenas os muito pobres, os inválidos e os de idade muito avançada. O cenário que os cerca é de total destruição, dessa forma que eles não têm dinheiro para reconstruir o que foi destruído. Eles não têm força física para reagir ao ataque que eles estão vivenciando. Vendo que não tem recurso, vendo que não tem força, na medida em que os anos vão passando, o ânimo vai diminuindo, a esperança vai se apagando, e o povo chega a um ponto de desistir da sua própria existência e abrir mão da sua esperança. O povo olha o que tem ao redor e estão agora lamentando-se, porém conformados. A palavra que eles têm nos lábios é assim mesmo. Não tem como mudar essa situação. Essa foi a vontade de Deus. Embora Deus houvesse usado muitos profetas para dizer que Ele não queria que chegasse a esse ponto, mas esse ponto chegaria se o povo insistisse em desobedecer. Então, quando sai do lábio de alguém a expressão "é assim mesmo", tinha que ser desse jeito, essa foi a vontade de Deus, essa não é a verdade no 100%, porque Deus não queria que o povo passasse por aquele sofrimento. Quantos me entendem, diga amém. Amém. Deus não queria, mas chegou-se a esse ponto por conta das escolhas que o povo fez. A Bíblia diz que passaram 70 anos, praticamente 2 gerações se extinguem, e agora os que ali ainda estão continuam carregando no seu coração
o relatório do desânimo, o relatório do abandono, o relatório emocional de desistência, até que cumprido o tempo da punição. Porque ouça, quando o pai corrige, a punição de um pai não é para ferir, não é para matar, não é para machucar. Quando um pai corrige, a visão desse pai é o conserto, é a mudança de rota. O tempo passa e o Eterno entende que já é o suficiente para que o povo assimile a rota no qual eles se encontravam e mude a direção do que eles estavam fazendo. O Senhor então vai enviar uma palavra a um homem chamado Zorobabel, um homem que carrega nos seus ombros nobreza, na qualidade de um governador. E o Eterno dá a este homem uma missão. O que é que Deus vai dar a ele? Uma missão. Só 5 pessoas disseram: Deus deu a ele uma missão, um alvo, um objetivo, um propósito. E dentro desse alvo que o Eterno dá a Zorobabel, está a responsabilidade de reconstruir o templo do Senhor. De sorte que agora os cativos que estão na Babilônia são liberados do cativeiro, autorizados a voltarem para a sua terra natal, a saber, Jerusalém de Judá. E no momento em que esses homens voltam para o seu território de origem, creio eu, motivado com a profecia, creio eu, animado com as promessas que o Senhor houvera feito, por boca inclusive do profeta Isaías, que haveria um tempo de restauração, restituição, e que para cada dia de lágrima e de choro haveria 2 dias de dupla honra. O Senhor vai usar a boca do profeta para dizer que para cada lágrima que foi derramada em um momento de choro, haveria um rio de alegria. O povo sabe disso. O povo entende que o momento é chegado, a hora é essa. Assim como Deus foi fiel em cumprir, pela permissão da sua vontade, que o cativeiro acontecesse, também estava vaticinado ou profetizado que depois de 70 anos o povo iria retornar, e a hora chegou. Se a hora chegou, Deus é fiel, e as promessas acerca desse tempo dizem que é um tempo de êxito, onde o Senhor vai fortalecer as mãos dos fracos, e o Senhor enviaria a sua própria força para levantar o abatido. Zorobabel está voltando com uma equipe, animado pelo tempo que ele acredita que vai se manifestar. Mas a Bíblia diz que no momento em que eles retornam para Judá, se deparando com aquela cena caótica, muito mais caótica do que a visão do que eles estão constatando, de muros destruídos, de templo destruído, se dá o fato de que o povo que deveria se levantar para mudar aquela situação não está disposto a fazer nada. Nesse momento, Zorobabel, aliado a Josué, o sumo sacerdote, começa a empreender um esforço humano, vou repetir, um esforço humano, e pela tentativa de convencer o povo, através dos seus próprios argumentos, através da força das suas palavras, tentando animar o povo, ele percebe que o êxito não é alcançado, ao ponto de que agora
Se você analisar o texto, meu irmão, me parece que até o próprio Zorobabel, que ouve diretamente de Deus a palavra, também está se sentindo desanimado. Meu Deus. Eu precisava te contar essa história, porque essa história é o reflexo da história de muitos de nós aqui nessa noite. Primeiro, assim como a nação passou por um cativeiro por causa das escolhas que fizeram, embora Deus houvesse alertado de que se eles não mudassem a rota, o cativeiro viria, muitas pessoas que eu conheço, e você também conhece, embora Deus já tenha usado pastor, já tenha usado líder, já tenha usado a palavra, já tenha usado mensagem de DVD, já tenha usado Bíblia, já tenha usado um programa de televisão que o pastor pregou lá e nem te conhece, tem gente que mesmo Deus alertando que se não mudar de rota, o pior é inevitável, tem gente que não muda. Meu Deus. Segundo, quando o cativeiro vem, o povo agora fica chateadinho com Deus, e o argumento que está nos seus lábios é: se Deus é bom, é Pai de amor, é grande misericórdia, por que Ele não me livrou disso? E Deus está no seu alto e sublime trono dizendo: eu quis te livrar, tanto que usei boca de profeta para avisar o que ia acontecer, mas você preferiu pagar para ver, então não reclama do que você permitiu. Pagou, agora recebe o produto. Tem gente assim, quando o pior vem, quer colocar culpa em Deus, culpa no pastor, culpa no líder, culpa no GCA, e Deus está lá de cima dizendo: eu avisei. Terceiro, quando o tempo da reprimenda termina, e dói, quem já passou sabe que dói, mas tem tempo para acabar. E aí passa, em vez da pessoa se agarrar na promessa da fidelidade de Deus e aproveitar que o tempo é favorável para reconstruir, se levantar, restaurar e tornar o dia de hoje melhor do que os melhores dias de outrora, continua abatido, procurando o culpado por aquilo que está passando. O povo se comporta assim, porque quando Zorobabel retorna e diz: Deus diz que é chegada a hora da restituição e da restauração, mas o povo continua não acreditando. E agora, ouça, me parece, o texto não afirma, mas dá uma nuance de que até o próprio Zorobabel, o homem que Deus ungiu para aquela causa, já está pensando em abrir mão do propósito. E porque Deus ama e é fiel naquilo que Ele promete, quantos creem, diga amém? Vamos falar de novo, e se é verdade você se expressa. Porque Deus te ama e é fiel naquilo que te prometeu, você crê, diga amém? Mesmo olhando para o desânimo do povo, mesmo olhando para o princípio de um desânimo do próprio Zorobabel, Deus fica de pé no trono, diz assim: eu não vou deixar isso continuar do jeito que está. Aleluia. O texto que nós lemos diz que o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Zacarias, e no momento em que ele recebe essa unção especial, na qualidade de profeta, o Eterno, pelo seu Espírito, vai dar a Zacarias uma visão. Que visão é essa? Ele diz, nós lemos: então olhei e vi uma menorá, um lindo candelabro de 7 lâmpadas, cujo topo de
cada uma das 7 lâmpadas possui algo como que uma mangueira. As mangueiras que estão sobre as lâmpadas do candelabro estão ligadas a 2 oliveiras, uma que está posta à esquerda, outra que está posta à direita. Então são 2 oliveiras com 7 mangueiras que se unem a 7 lâmpadas que sustentam o candelabro aceso. Aí ele olha e não entende, e quem não sabe pergunta. Toda pessoa inteligente, quando não sabe, pergunta. Ele diz: que visão é essa? Eu não estou entendendo. Aí o Senhor diz: como que você não entende? Zacarias, diga ao meu servo Zorobabel que ele está achando que a missão que eu dei para ele é muito grande, é verdade, mas ele está achando que vai fazer na força do braço dele. Então vai lá, Zacarias, e diga a Zorobabel que não é por força, não é por violência, mas o que eu mandei ele fazer, ele vai fazer pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa visão profética, ela deveria ser compreendida de imediato. Por quê? Porque todo mundo naquele tempo sabia que o candelabro ou a menorá era um dos utensílios sagrados que ficava na parte mais interna do tabernáculo, o Santo dos Santos, em que as lâmpadas, a saber 7, deveriam ser sustentadas com azeite. Sustentada por quê, gente? Eu não ouvi. Sustentada com azeite. E de manhã e ao entardecer, o sacerdote adentra aquele território sagrado e com uma esprevidadeira ele limpa os tubos de cada uma lâmpada, ele abastece cada lâmpada com azeite, e a Bíblia vai dizer que as lâmpadas não poderiam se apagar, nem de dia, nem de noite. Por quê? Porque as lâmpadas acesas no interior daquele recinto era a representação do próprio Cristo, que nas trevas manifestou a sua luz. E para esse tempo, a menorá é a igreja do Senhor Jesus, que é luz para as trevas. Quando são luz aqui, levanta a sua mão bem alto e dê um aplauso ao Espírito Santo, porque você